Boa noite, Lua, Marden, Flávia, sejam bem-vindas. Boa noite. Opa, meu amigo Marcos, obrigado por sua presença. Boa noite, estão me ouvindo bem? Boa noite, Cristiano, tudo bem? Nismocá, boa noite, sejam bem-vindos. Obrigado, Marcos. Boa noite, sejam bem-vindos. Irene, boa noite. Jani Souza, sejam bem-vindos. Muito bem, sejam bem-vindos, gente. Dentro de 1 minutinho e 30 segundos a gente está iniciando. Sheila, boa noite, Sheila. Seja bem-vinda. Boa noite, boa noite. Boa noite, Sheila. Cleiti, boa noite, Cleiti. Martoni, boa noite, Martoni. Como vai você? Seja bem-vindo. Muito bem. Então, gente, vamos iniciar. Horário é horário, né? Vamos iniciar. Muito bem. O tema de hoje o tema principal é brilho nos olhos, né? Como ser encantador. Oi, Cleti, seja bem-vinda, amiga. Quem gosta de história, hoje é um prato cheio. Eu vou contar a minha história, que ela é interessante. Quem gosta de storytelling, né, vai gostar. Na verdade, eu tenho mais de 30 anos com experiência como professor, mentor, autor, consultor na área de atendimento e relacionamento cliente, experiência do cliente. Mas até chegar aqui, a trajetória é longa e ela vai se somando. E é isso que eu quero contar, para de repente tem algumas histórias que eu vou contar no meio, principalmente um garoto que eu chamo garoto de Itapuã, que ele me pediu uma carona, eu dei uma palestra para ele sobre o tema que tem a ver, que nós vamos falar hoje, que é brilho nos olhos, né? A vocação da pessoa. Mas enfim, minha formação, eu sou engenheiro mecânico de formação, né? Mas eu exerci a profissão durante apenas 3 anos. Eu fiz engenharia porque na minha época havia uma coisa muito curiosa que eu sempre fui um bom aluno, não dá para negar, sempre fui muito esforçado e quando eu acreditava em uma coisa eu ia fundo, sempre foi assim. E naquela época, quem tinha uma performance melhor, é, ele terminava sendo ou advogado, ou médico, ou engenheiro, na verdade, era mais. E os grandes empregos, o seguinte, o sonho era trabalhar na Petrobras e ou no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, né?
Era as metas, macro metas da oportunidade na época. E então eu fiz engenharia. Fiz engenharia mecânica e durante o curso eu confesso que ao final, faltando uns 2 anos, eu tive uma crise profunda e quase que o abandono. Mas ficou por um triz. Eu não estava satisfeito, eu não estava com brilho nos olhos, né? Uma profissão muito interessante, um vestibular extremamente competitivo, difícil de encontrar e você já saía formado, bem assegurado. Mas eu não estava satisfeito, não estava. E fiz vários estágios, amigos meus iam para as férias e tal, e eu sempre, eu me lembro uma vez que eu estava em umas férias da universidade, eu estava em Minas Gerais, ia subir o Rio São Francisco com um grupo de 20 pessoas. E então eu recebi uma ligação de uma empresa chamada Pedreiras Valéria, que era do grupo Odebrecht. E nós estávamos em BH, íamos embarcar no outro dia para a cidade para ir tomar o barquinho, né? Subir o Rio São Francisco até o estado da Bahia. E eu recebi essa ligação, aí você foi selecionado para o estágio. Resultado, abortei a minha viagem, eu não sei se faria isso hoje de novo, e vim e estagiei, porque realmente busquei, sempre como engenheiro, estudante de engenharia, eu fiz questão de trabalhar em tudo que é área. Fiz muito estágio em controle de qualidade, manutenção, em projeto. Eu tinha uma preocupação de ser holístico. E confesso a você que aquilo me ajudou muito, principalmente muitos anos depois em consultoria. Aquela visão holística de toda uma indústria, né? E eu não me arrependo de nada. Mas, enfim, no último ano eu não estava satisfeito em abandonar a disciplina, começar tudo de novo, passava pela cabeça direito, alguma coisa. Uma única coisa que eu tinha certeza absoluta que eu não estava feliz naquela perspectiva de profissão. E aí, graças a Deus, Deus me jogou uma boia. No último semestre, eu peguei uma disciplina optativa na faculdade sobre qualidade, controle estatístico de qualidade, né? Meu amigo Jorge Seixas, grande amigo, contemporâneo dessa seja bem-vindo. Você está vindo essa história aí, não sei se você já conhecia. Mas então, essa disciplina de controle, onde tinha um anexo lá, eu me lembro que tinha um livro chamado Controle Estatístico de Qualidade, do Rui Lourenço Filho. Livro antiguíssimo. Outro dia eu achei num sebo lá em São Paulo e comprei. Hoje eu tenho ele em casa, que para mim é um troféu. E peguei aquele livro e no final tinha um anexo sobre TQC, controle total de qualidade e tal. E eu me apaixonei aquilo. Eu disse, puxa vida, é por aí. Eu não vou jogar fora toda essa história. Eu vou migrar, fiquei apaixonado pela área de qualidade e investi profundamente. De não vou jogar fora todos esses anos de engenharia e migrei para a área da área de qualidade. E aí eu fui lecionar, passei no concurso da Escola Técnica Federal da Bahia, hoje eram os institutos federais, né, que tem aí pelo Brasil afora, e comecei a lecionar controle de qualidade. Me apaixonei completamente por aquele tema. Na época, inclusive, eu inaugurei eu criei o primeiro núcleo de qualidade e produtividade do Brasil, das escolas técnicas, civil de referência para outros estados, né? E eu andava pelo corredor da escola igual um maluco, chamando gente para dar palestra sobre qualidade. A plateia que eu mais consegui, fiquei muito feliz, eram 3, 4 pessoas, né? Mas eu disse, é por aqui, eu acredito nessa questão da qualidade. E nessa saga, eu tentei fazer um movimento, criar um grupo interno, e eu me lembro muito bem numa reunião, eu já estava formado aí em engenheiro, e tinha um professor lá, veterano, já estava aposentado, e tinham chamado, depois que não tinha professor na época,
E aí eu falei, vamos lá, bem entusiasmado, né? Vamos lá fazer um núcleo de qualidade e tal e tal. Eu não esqueço como nunca, esse professor chegou para mim e disse, Sérgio, eu lhe compreendo, você é um menino novo, cheio de ideia, mas você acha, você vem aqui, né? Eu estava recém-contratado lá, você vem aqui para dar trabalho para a gente? A gente já ganha mal aqui como professor, você acha que vamos embarcar nessa ideia? Ali foi um soco no estômago, né? Eu comecei a perceber que a luta era difícil. Eu disse, puxa vida, aqui não é meu lugar não. E, enfim, eu disse, não, eu vou dar uma guinada porque é difícil, eu não tô conseguindo ecos. E eu pedi uma licença prêmio, e nessa licença prêmio, não, uma licença de 2 anos para batalhar na área privada, né? E fui sócio de uma empresa de treinamento. E depois de 2 anos, não sei, vocês sabem, não sei se mudou a regra, um funcionário público pode pedir uma licença sem vencimento durante 2 anos, eu era concursado, e depois ele pode renovar por mais 2 anos. E a partir daí ele tem que tomar uma decisão. Pelo menos na época a legislação era assim, não sei se continua. Ou fica ou não tem mais licença. E aí eu decidi ir embora, né? Eu disse, não, vou embora. Eu era sócio de uma empresa de treinamento e na época eu tinha 2 sócios que a gente ganhava por hora e a turma até me gozava, porque o salário do professor na empresa era muito maior do que o do professor e eu estava lá por idealismo. Mas eu disse, não, eu vou embora, e aí fui. E o primeiro subproduto que eu tirei disso com o meu tempo que sobrou foi um livro. Eu escrevi meu primeiro livro que chama Cliente Nunca Mais, 500 dicas para perder o cliente sem fazer força. Ele nasceu justamente disso. Esse livro tem uma história bem interessante que eu cheguei em um lugar de praia, tinha uma casa lá e de repente, entusiasmado pelo tema, eu sentei. Ele é curioso, ele é invertido, é 500 dicas para perder o cliente sem fazer força. Força é todo invertido, né? E aí eu escrevi esse livro, mas ele foi interessante. Eu sentei num domingo na casa de praia, acordei cedo e comecei a escrever, parecia uma psicografia, né? Eu escrevi quase 200 de uma sentada, isso, e pronto. Aí eu parei, não, agora é para a praia. Eu peguei um rascunho e dei para 2 adultos darem uma analisada. E eles pegaram, legal, depois a gente vê e tal, deixa aí. Eu disse, o pessoal não gostou não, né? E graças a Deus, eu tinha um sobrinho na época que devia ter uns 10 anos, né? E ele hoje é juiz de direito no interior de São Paulo, o Fred Moraes, para mim sempre o Fredinho. E eu dei para ele dar uma lida nesse rascunho, né? Ele sentou ali no sofá da casa e eu fui no toalete e de repente, quando eu vejo de lá, ele dando umas risadas, né? Dando risada, eu saí, o que é aquilo? KKKKK. Eu disse, opa, esse livro tem algum valor, na é verdade. E ele, eu sempre disse que eu agradeço a ele, que eu já estava para jogar no lixo o rascunho. Esse sobrinho meu salvou. E eu fiz esse lançamento e eu me lembro que eu mandei para o Joemir Betti, um jornalista referência no Brasil, do estado de São Paulo, na área. Ele se entusiasmou pelo livro, ele tinha uma coluna semanal ou diária no estado de São Paulo, e um dia quando eu tomei um susto que metade da coluna foi falando sobre o meu livro, eu disse, poxa, o negócio tem valor. E eu estava no meu escritório e de repente recebo uma ligação de um determinado cidadão de Erechim. Vocês sabem aí, todo mundo sabe quem é Erechim, de onde é Erechim. Erechim é o interior, é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Eu sou baiano, estava na Bahia na oportunidade. Eu recebi, ele se apresentou, ele disse, o senhor é o seu Sérgio, autor desse livro que eu comprei em uma livraria em São Paulo? Eu disse, sou. Ele se apresentou,
era reitor de uma faculdade lá e também diretor, proprietário de uma concessionária da Volkswagen da região. E ele disse: você viria aqui dar uma palestra para a gente? Eu confesso a você que eu comecei a gaguejar. Eu disse: isso é brincadeira, pô. O cara me chamou para dar uma palestra no Rio Grande do Sul. Eu só dava palestra da escola técnica no corredor, a audiência era 3 pessoas. E de repente, eu fiquei meio assustado, gaguejando. Ele perguntou de novo: o senhor poderia vir? A gente dá a passagem, o senhor cobra quanto? Aí eu gaguejei mais ainda. Quanto é que eu vou cobrar? Não tenho a menor ideia. Eu fui franco com ele, disse que eu era professor, mas não tinha. Ponto. Resultado, ficou acertado e eu dei a palestra, que o título principal era Momento da Verdade, em Erechim, e ali foi inaugurada a minha carreira como palestrante a nível de Brasil, né? Para você ver a importância do livro, como ele lhe dá asas, né? E eu fico imaginando um livro que ia para o lixo, foi salvo por um garoto de 10 anos de idade. E, enfim, depois daí, hoje já tenho 10 livros publicados na área de cliente, né? E um deles, um best-seller, eu não acredito, que já vendeu mais de 1 milhão de cópias, inclusive no Brasil e no exterior. E já lancei de lá para cá 10 livros, né? E aí é que vem a questão do brilho nos olhos, da questão da vocação, gente, que eu chamo a atenção. É uma coisa curiosa que eu queria registrar nessa historinha que a gente está falando, chamada Brilho nos Olhos, que eu, quando adolescente, eu era gago. Literalmente, imagine um gago, era eu era gago, eu tinha dificuldade de falar. E graças a Deus, não sei como, agradeço a Deus e a minha vocação, que eu sempre fui vocacionado à educação, a vontade muito grande de ensinar o outro, desde ainda quando, antes de entrar na universidade, eu já ensinava empregada doméstica no Colégio Antônio Vieira, né? E, enfim, hoje já passam de mais de 1.800 palestras que eu já tive a oportunidade de dar em todo o Brasil. O único lugar que eu não fui ainda foi o estado de Tocantins, né? Mas como eu comecei antes na época de Goiás, então eu considero que o Brasil todo e também Portugal, Inglaterra também, que a gente já fez trabalho lá. Mas enfim, e fui lançado no mundo nessa. E hoje, graças a Deus, das 500 empresas brasileiras, mais de 200 são clientes minhas, já tive oportunidade de fazer trabalho para elas, né? E eu diria o seguinte: por que aconteceu eu quase abandonar a faculdade, entrar na qualidade e ter a tenacidade disso tudo? Eu acredito fielmente que é uma questão de propósito, né? Hoje, para mim está muito claro, meu propósito hoje definido é inspirar e ajudar pessoas a elevar o seu padrão através de uma cultura do desenvolvimento pessoal e empresarial de encantar o cliente e, consequentemente, ter brilho nos olhos, né? E, sem dúvida, quem ama o que faz tem brilho nos olhos, né? Tem brilho nos olhos. E eu chamo a atenção isso sempre foi assim, e principalmente agora com a crise que a gente está vivendo do Covid-19, onde o mercado vai ficar bastante enxuto. É evidente que quem não for encantador de cliente, consequentemente ver brilho nos olhos, vai ter sérios problemas. O garoto de Itapuã, eu me lembro muito bem que eu morava em um bairro, Itapuã, limite da cidade de Salvador, em um condomínio, e uma certa vez eu saindo da minha residência, tinha um garoto lá, um adolescente, me pediu carona. Tio, você vai lá para Apituba, na direção? Eu disse, vou. Ele disse, você me dá uma carona? Claro, entra aí. Entrou. E ele, já na portaria do condomínio,
ele teve a felicidade ou a besteira de chegar para mim. Tio, o senhor é engenheiro, né? Eu disse, não, não sou, fui formado em engenharia, eu sou professor. Ele disse, rapaz, é porque eu estou aqui decidindo saber o que é que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer engenharia química. Eu soube, meu tio, que dá muito dinheiro. É verdade. Gente, ele não falou mais. Eu deixei ele no destino, uns 8 quilômetros depois, e ele foi obrigado a assistir uma palestra de, pelo amor de Deus, não faça isso, não selecione uma profissão por causa de grana. Não faça isso com você. Né? É um absurdo isso. E sempre foi assim. Principalmente hoje. Hoje a pressão está muito grande, gente. O trabalho nosso tem que ser um game. Se a pessoa não tiver um prazer extraordinário no que faz, é muito infeliz. A tendência é essa. Então é preciso ter brilho nos olhos. O lucro é consequência de um trabalho bem feito, feito com coração. Arlete Salles, a grande atriz brasileira, eu tenho um vídeo que eu passo em meus treinamentos, que ela tem um trecho que ela diz o seguinte, ela sendo entrevistada, eu tenho muita pena de quem não gosta do que faz. Ela joga pesado, eu tenho muita pena. Né? Na verdade, o que é que a gente vê na sociedade? Nós vimos um exército de zumbis, a grande maioria, mercenários, profissionais mercenários em todos os níveis, de presidente até o office boy. E o que é mercenário? A palavra é dura, né? A palavra é dura, mas o que é mercenário? O mercenário é aquele cara, é o soldado profissional, que ele não luta pela pátria, ele luta por grana. Ele, de repente, nos Estados Unidos, na América Latina, tem várias pessoas, tem profissionais que treinam os mercenários, de repente ele luta ali para Chávez, para Maduro, né? Depois, 6 meses depois, faz um contrato na África. São soldados que lutam pelo soldo, pela grana. Esse detalhe, isso é o conceito do mercenário. Agora eu pergunto a você, né? Opa, meu amigo Antônio Amorim, consultor de carreiras, acaba de entrar. Muito obrigado, meu amigo, um grande mestre de carreira. É uma honra tê-lo aqui, um grande coach, orientador. Toda vez que eu mando alguém para lá, seguramente o cliente volta encantado. Né? Obrigado, Amorim. Então, como eu estava falando, são mercenários. E, tirando o peso da palavra, a maioria das pessoas que estão trabalhando, não estão mercenárias, né? Estão ali pela grana. Né? Aquela turma que fica, e hoje dá 8 horas, não dá 5 da tarde. Né? Que tristeza isso. Né? Nós, o ser humano, não é um mercenário. Ele pode estar mercenário, mas eu me recuso a achar que o ser humano seja um mercenário. Né? Você vê, em um momento de crise, eu chamo a atenção, quando alguém é desempregado, e no Brasil, antes do corona, já tinha 12 milhões, agora já deve estar batendo na porta dos 20 milhões e vai ter muito mais. Quando alguém está desempregado, o que é que dói mais? O que é mais duro? É a falta de grana para comprar o arroz com feijão? Não. Porque tem um amigo, tem um vizinho, aí que bate a solidariedade, ele vai ter ajuda. Mas quer matar um homem que tem brio, deixe ele com um senso de inutilidade, né? De não fazer nada. Isso mata. Né? Eu tenho um grande exemplo de meu pai, uma grande figura humana que trabalhou numa empresa há mais de 30 anos, depois voltou para a empresa, não deixaram ele sair, e teve um dia que se aposentou. E aí não tinha plano de carreira, de nada, e aí pronto, aí começou os problemas dele, um homem ativo. Eu sempre até brinco, eu digo, essa palavra aposentadoria, não, eu rasguei ela do meu dicionário. Eu não consigo imaginar-me aposentado. Eu posso reduzir ritmo, mas aposentado, enquanto eu tiver saúde e condições, deixar de fazer o que eu tenho paixão por fazer, eu não consigo imaginar. Né?
Então, gente, esse garoto, eu chamei a atenção dele, não faça isso com você. Eu sempre disse, sempre falei com minhas filhas, faça o que você quiser, seja lixeiro, seja o quê, agora, seja o que for, mas faça com brilho nos olhos. Né? Isso é o fundamental. Né? Isso é o fundamental. Uma pessoa que trabalha, o dinheiro, mais do que nunca, tem que ser uma consequência de um trabalho bem feito. Não é focar o dinheiro de qualquer maneira. Né? Então, é isso que eu digo, é preciso ter brilho nos olhos. Aí alguém pode me perguntar, mas Sérgio, e se eu detesto o que eu faço? Nem todo mundo tem a sorte, não, procura, não tem nada fácil, quem disser que está fácil, está mentindo. Constrói o teu lugar, né? Mas se eu estou momentaneamente em um lugar, em uma coisa que eu não faço, que eu não gosto, e aí, como é que seja você, como é que eu tenho, eu devo ser, qual é a motivação para ser um encantador de cliente? Você tem mais do que uma motivação, porque na realidade você está servindo, seja o que for, você está servindo uma pessoa. Né? Então, faça com amor, faça com dedicação, isso inclusive vai ajudar você a se posicionar aos poucos no lugar que você quer ficar. Né? Então é mais uma razão. Hoje tem um livro que eu gosto de indicar para as pessoas, deixa eu ver se está. Desculpe, eu não me lembrei dele agora, mas enfim. Mas não tem erro, não. O nome chama-se Revolução do Altruísmo, do Matteo Ricard. É um monge budista, que é um cientista francês, virou monge e escreveu esse livro, A Revolução do Altruísmo. E é muito interessante. Ele, hoje, o Victor Hugo tinha uma frase que eu gosto muito, que ele dizia: nada mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. E o tempo de servir chegou. Né? Mais do que nunca precisamos, está se falando muito em ser anormal, o novo normal. O novo normal. O novo normal é uma empresa, um profissional encantador de cliente. Vamos ter sérios problemas. Não vai ter mercado para todo mundo, não dá para enganar. Essa crise que está aí, ela é candidata, sim, a ser a maior de todas até hoje na humanidade. A gente não tem controle. Hoje já tem notícia que está tendo um repique na China. Né? Nem foi equacionado, não quero ser apóstolo do negativo, mas a gente tem que ser realista. Temos que estar preparado. E quando se trata em negócio, estar preparado significa estar capacitado a minha empresa e todo mundo a ser um encantador de cliente. Porque senão as nossas chances vão ser muito mais reduzidas. Essa que é a verdade. Né? O cliente hoje, ele não quer apenas ser atendido, ele quer uma experiência espetacular. Ele quer uma experiência espetacular. E é evidente, uma experiência espetacular tem tudo a ver com encantamento, tem tudo a ver com brilho nos olhos. E você que é empresário, por favor, fique atento. Você deu exemplo, capacite a tua equipe, cuidado, eu tenho chamado como consultor, eu tenho alertado as empresas, muito cuidado com o processo de seleção. O Peter Drucker, o grande guru da administração, ele já dizia há muito tempo que o processo de seleção é uma das coisas, é tão importante que deveria ser feito pelo presidente da empresa. E é verdade. Então, quais são os seus valores? Quais são as crenças de tua empresa? Quais são os seus princípios? Procure aproximar, procure fisgar, trazer para o seu grupo pessoas que estejam alinhadas com aquilo. Se você quer gente feliz, você quer gente sorrindo, quer gente cooperativa, então selecione gente assim, porque depois fica difícil. E depois, gente, não é só isso, capacite. Hoje a responsabilidade da capacitação, hoje a responsabilidade não está mais na escola, não está mais na faculdade.
Elas são muito importantes, claro, mas a responsabilidade da capacitação está no indivíduo. Você é responsável pela sua carreira, né? Então, assim como um empresário, é preciso capacitar de forma permanente a sua organização. Existe o conceito aí do Learning Organization, né? A gente tem que ser um eterno aprendiz. Eu tenho mais de 35 anos de carreira, estudo todo dia, me dedico profundamente. Eu tenho dito agora, com esse processo que nós estamos vivendo, da Covid, eu aprendi mais nos últimos 60 dias do que nos últimos 6 anos. E não estou exagerando, não, vou te dar um exemplo. Eu migrei todo o meu conteúdo para o remoto. Hoje, se você quiser, sua empresa, eu dou consultoria, dou mentoria, dou treinamento, curso, tudo. Meus livros todos, os 10 livros, hoje estão disponíveis em livros virtuais. Tudo isso feito nesses últimos 60 dias. Não estou parado. Eu estou orando, rezando, mas também fazendo a minha parte. Então, é o momento de se reinventar, né? Se reinventar para estar sintonizado e construir, juntamente com a sociedade, particularmente com nossos clientes, um mundo novo. Claudemir, prazer tê-lo aqui, o nosso colega aí, grande mestre da Disney, seja bem-vindo. Enfim, então, essa é a sacada, né? E com isso, como eu estava dizendo, o cliente quer uma experiência extraordinária. Tem um conceito que eu criei, obrigado, um conceito que eu criei, que eu lancei em um livro, esse aqui, 100% cliente, que eu digo há algum tempo, que precisamos todos vestirmos a camisa do cliente, né? Todo mundo precisa vestir a camisa do cliente, né? Em primeiro lugar, né? Fazer o melhor pelo cliente, fazer o possível, fazer o quase impossível pelo cliente. Essa é a missão de cada um, né? Se desdobrar. Não só eu, não é a minha empresa, mas todos os meus colaboradores. Eu estou vigilante, tem que estar vigilante para isso. Em segundo lugar, vamos vestir a nossa própria empresa, nossa própria camisa. É que eu digo, atende a nossa avó, olha o nosso vô, a nossa avó que sempre diz, filha, quem boa cama faz, nela se deita, né? Então, a verdade, quando alguém está ali fazendo o melhor, se desdobrando, encantando o cliente, antes dele fazer para a empresa, ele está construindo a carreira dele. É isso que precisa estar atento, né? É a construção da sua carreira. Em terceiro lugar, vestir a camisa da empresa que a gente esteja trabalhando com ele. Essa é a nova ordem. A ordem foi invertida. E os empresários que não entenderem isso não entendem nada de fazer negócio. Estamos aqui para fazer o possível e o quase impossível pelo nosso cliente, né? E eu me lembro sempre, eu conto uma história sobre isso, do Vampeta, grande figura, cara alegre e tal, mas Vampeta era um malandro em campo danado, habilidoso, grande habilidoso, jogador. Lembro-me muito bem uma vez que ele jogava no Flamengo e o Flamengo, ele acho que tomou 3-0, 4-1, tomou uma goleada, né? E no fim do jogo, o repórter ia entrevistar quem? Quem que ele ia entrevistar? Vampeta, porque sabia que ia ter audiência. Vampeta era o escolhido. E o Flamengo estava com problemas financeiros na época, com salário atrasado, e entrevistando, mas Vampeta, o Flamengo não está jogando, está todo mundo entrando em campo, passeando e tal. Ele saiu-se com essa, disse, na verdade, os diretores fingem que nos pagam, a gente finge que joga. Essa foi a resposta de Vampeta. E aí eu digo, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, não façam isso. Naquele dia, ali no Maracanã, poderia estar um olheiro do Flamengo ou do Barcelona buscando o jogador.
e de repente viu uma performance ruim dele. Quem perdeu? Não foi o diretor do Flamengo, não foi o Flamengo, não foi a torcida, o grande perdedor foi ele. Eu disse, tá com o salário atrasado, tá insatisfeito, eu digo para o pessoal que eu sempre tenho acesso a nível de palestra, consultoria, você está insatisfeito com o teu trabalho? Vou te dar uma dica preciosa para você resolver essa parada. Encante, trabalhe mais e melhor, porque se a tua empresa não valorizar você, o cliente encantado vai puxar ele e lhe oferecer um emprego. Então, deixa de ser burro, né? Você briga por melhores condições, mas entrou em campo, você não está vestindo a camisa da empresa, está em segundo lugar, você está vestindo a sua própria camisa. É nesse contexto que eu digo, e eu estou absolutamente convencido como consultor, que o grande inimigo de qualquer ser humano não é o outro. Isso é uma besteira. Ninguém tem o poder de lhe fazer estrago a médio e a longo prazo, a não ser que você consinta. O grande inimigo somos nós mesmos, né? A falta de visão, a falta de atitude. É por isso que eu digo, em palestra a gente faz, e eu já tenho visto verdadeiros milagres. Verdadeiros milagres. Eu tenho várias histórias para contar de pessoas que se transformaram em uma única palestra, que caiu a ficha, sabe? Principalmente pessoas simples e humildes, que disseram a elas o seguinte, que precisa fazer universidade para fazer a diferença, e ela percebe, se ela entrar com alma e com coração no trabalho, encantando os seus clientes internos, seus clientes externos, quem paga a conta, os clientes internos, colega de trabalho, ela vai crescer na vida, independente de escolaridade, não. E aí a gente vê milagre, pessoas que nunca tiveram acesso à informação, uma dica dessa, internalizam e no outro dia começa a fazer uma grande diferença. Esse para mim é um conceito de milagre. Eu tenho visto muitos. Enquanto às vezes alguns PhDs, doutores da lei, tá buscando a equação do terceiro grau para dar uma solução na vida dele, quando a solução é consciência e atitude. E aí, gente, dentro desse contexto, eu diria, já contei minha historinha rapidinho, como cheguei aqui, e enfatizando algumas questões do ser encantador. E dentro desse contexto, para mim, para mim está muito claro qual a principal característica que um indivíduo precisa ter hoje para ter um diferencial, a empatia, a capacidade de se pôr no lugar do outro, se pôr no lugar do outro, tá certo? Gente, se tiver alguma pergunta, pode colocar aqui que a gente vai respondendo, tá certo? Muito bem. E também queria chamar a atenção de vocês uma coisa, inclusive oferecer um presente. Se for lá no meu bio hoje, você lá na bio tem um link lá de um artigo sobre sucesso de cliente. E vá lá, baixe para você um artigo de 7 páginas, bastante interessante, sobre o que eu vou falar aqui agora. Qual a principal habilidade hoje demandada a um profissional encantador, um profissional de sucesso. Obrigado, Soraya. Um profissional de sucesso. Qual é a principal característica? Nesse artigo eu falo e me refiro até o Harari, o grande mestre, hoje considerado por muitos um grande pensador da humanidade. E ele tem um livro maravilhoso que eu indico a todo mundo, 21 lições para o século XXI. E além do Sapiens, do Homo Deus, todos extraordinários. Nesse 21 lições para o século XXI, um livro imperdível para quem quiser compreender qual areia movediça que nós vivemos hoje em todo o mundo, lê esse livro. Ele fala lá em um determinado momento que as duas grandes habilidades humanas são as físicas e as cognitivas. Obrigado. Deu uma quedinha aqui, mas acho que voltou. As habilidades físicas e cognitivas. E aí ele fala, as cognitivas,
as físicas até o feudalismo, primeira era da, área, da indústria, né? Depois do término ali da Idade Média e tal, começou as máquinas substituindo os seres humanos, os teares, os instrumentos agrícolas, né? O motor a vapor e por aí vai. Então, as máquinas dominaram essa habilidade. Restou ao homem o quê? As habilidades cognitivas, né? Que é o quê? O que é habilidade cognitiva? É a capacidade de pensar, aprender e tomar decisões. O homem reinou até agora nisso. E está tomando agora uma pancada. Tem um troço chamado Revolução 4.0 que mudou isso tudo. Eu digo que o Covid, gente, o Covid não trouxe nada de novo, ele não traz nada de novo, ele só está acelerando o processo. Ele é um catalisador que está acelerando todo o processo que já estava aí acontecendo. Está catalisando. E na realidade, essas habilidades cognitivas foram surrupiadas hoje pela inteligência artificial. E aí que eu chamo a atenção e reiteradamente eu tenho falado para plateias isso, principalmente plateia de um nível maior assim, eu disse, gente, as pessoas estão, os economistas, preocupados muito com questão de desemprego estrutural, conjuntural, o problema é a economia, não sei o que lá, PIB e tal e tal. Isso é uma discussão menor, não deixa de ser importante, mas é menor. Porque o maior problema, a maior ameaça é o emprego estrutural, são as máquinas que estão desempregando. Já se fala no mundo todo uma tendência de um movimento de um salário mínimo para qualquer cidadão que nasceu. Por quê? Quem tem um mínimo de visão entende que não vai ter emprego para todo mundo. Não vai ter emprego. Enquanto a humanidade não entende isso, vai ter muito sofrimento. Né? Vai ter muito sofrimento que não seja o seu. E aí a gente tem que compreender, né, que a gente muda ou no amor ou na dor. Tem os dois caminhos. Uns precisam, né, sofrer para mudar, outros basta o amor. Então aí é que vem o Harari, ele faz uma conclusão lá desesperançosa. Ele diz, conhecemos habilidades físicas e cognitivas, não conhecemos nenhum outro campo onde o ser humano possa criar diferencial, alguma coisa por aí. O nossos clientes está cada vez mais preparado, por isso temos que ter o melhor atendimento. Isso aí, William, mais do que o atendimento, a melhor experiência dada ao cliente, né? Então, o Harari conclui dessa maneira, com todo respeito e licença dele, de vocês, eu digo, eu tenho um Harari. Eu tenho aí essa habilidade, está nesse artigo, baixa aí, você vai gostar. Esse artigo foi lançado pela revista Venda Mais, a nível nacional, foi dado para eles, então você vai adorar. Ali está a principal habilidade que é necessária resgatar, é o ideal da humanitas, dos gregos, né? Do Marco Aurélio Romano, da humanidade. E não adianta mais habilidade técnica, né? Mas sim também habilidade relacional. Boa noite, Gustavo. Prazer. Habilidade relacional. É por isso que eu digo, hoje o terceiro campo que o Harari ainda não colocou, mas está aí, eu não estou inventando nada, eu estou fazendo sinapse, conexões. Eu chamo habilidades amorosas. O exercício da amorosidade, do cuidado, do respeito, de ver o outro não como um cifrão, mas como um ser humano. Estamos aqui para ganhar dinheiro? Claro que sim. O dinheiro realiza o nosso sonho, mas é uma consequência de um trabalho feito com paixão. É por isso que é preciso ter brilho nos olhos. Você, como líder, tem que ter. E conclamar a todos que também tenham, porque quem não tiver vai ter sérios problemas. Eu tenho uma frase que eu digo o seguinte, parece a princípio estranha, que ela fala o seguinte: amar o cliente é uma vantagem competitiva. Pô,
Tá doido? Misturar amor com competição? Não tem nada a ver? Tem tudo a ver sim. Vamos pensar um pouquinho mais a fundo. Será que alguém amoroso, cuidadoso, mais zeloso, seja um padeiro, um barbeiro, um motorista de Uber, um dentista, um médico, seja quem for, será que alguém amoroso não leva vantagem competitiva? Não tem a preferência do cliente? Mas claro que sim. Chegou a hora, chegou o momento. O Covid só está acelerando esse processo. Não há vaga. É aí que eu digo, é preciso ser anormal, sair do padrão, da mediocridade, né? Do mediano, né? E fazer o diferente, o que a maioria ainda não faz. Encantar, né? Encantar o cliente, fazer o diferencial. Então, eu digo, esse é o diferencial. Está no artigo, baixa aí no na minha bio, você vai ver lá, você recebe por e-mail agora, você vai ver toda a argumentação. E uma coisa curiosa até, eu sei que você vai ler, mas até eu falo e até brinco com isso, que está muito em moda, a questão do sucesso do cliente, né? O que é sucesso do cliente? Ah, gente, esse sucesso, quem inventou essa história não foi ninguém agora, isso eu já estudo há muito tempo. Essa coisa foi criada há muito tempo, isso foi criado há 2000 anos. Quem teve essa sacada foi um grande mestre chamado Jesus Cristo, né? Obrigado, Amorim. Artigo Jesus Cristo. Eu não estou falando aqui de religião. Vamos botar logo as tradições. Não tem uma religião tradicional. Eu sou espiritualista, eu bebo de todas as fontes. Tenho como mestre Jesus, Buda, todos são grandes mestres, a depender de suas culturas, deram contribuição. Então, não sou pastor, não sou padre, não sou. Eu estou falando aqui de uma espiritualidade prática, uma espiritualidade inteligente que lhe gera bem-estar, que gera felicidade e leva grana. É isso que eu estou falando. E Jesus contribui com isso, né? Então ele colocou lá, tem uma frase do Filipenses que diz que cada um procure não o próprio interesse, mas o interesse dos outros. Está lá na Bíblia. Foi escrito há 2000 anos. Que cada um procure não seu próprio interesse, mas o interesse do outro. O que é isso, gente? Isso aí é o verdadeiro conceito do sucesso do cliente. Se o cliente não for bem sucedido com o que você oferta para ele, vende para ele, seja produto ou serviço, você está lascado. Ele não vai voltar. Você vai perder ele, entende? Isso é sucesso de cliente. É fazer, né? É simplesmente uma simples ideia, um vendedorzinho de uma loja de eletrodoméstico, quando chega uma senhorinha ali com dinheirinho contado, de repente recebeu ali o 13º e quer dar de presente para os netos aquela televisão. Em vez de ele empurrar pela goela a televisão que está dando mais grana, mais comissão, está na promoção, ele tentar entender ela, eu quero uma grandona de 50 polegadas. E, Sérgio, tive a honra de participar de algumas palestras suas de encantamento de cliente. Você autografou um livro fantástico pela empresa Guaibim. Cliente, eu não vi sem você. Ah, William, que saudade! Foi a escola de encantadores de clientes que você participou, né? Formamos aí 50 gerentes do grupo Guaibim. Mas, enfim, então, essa sacada, né, que a gente tem que ter, se preocupar, fazer o melhor pelo outro. Na verdade, fazer o melhor pelo outro é, no fundo, fazer o melhor por você. Tem uma frase que eu construí há alguns anos, eu sempre digo, cliente encantado é o melhor vendedor do mundo. Quer multiplicar vendas? É simples, multiplique clientes encantados. Gente, essa era a ideia que eu queria passar para vocês. Nós temos ainda, segundo o Instagram aqui, 11 minutos, né? E eu não vamos deixar, ele não derruba a gente acaba antes.
E essa comunicação, eu contei a minha história, né? Contei a minha história que, como de engenheiro, eu migrei para a área de qualidade, fiquei apaixonado por isso e toda a minha vida em busca desse propósito de ensinar, ser um exemplo de encantamento, e nisso já alcançamos milhares de pessoas, de empresas, e hoje todo o nosso trabalho também. Coan, grande amigo Coan, onde é que você anda, meu amigo? O homem que passa pelo Brasil todo. Na última vez estava em Fortaleza, já está em São Paulo, já está no Rio. Grande amigo Coan. Depois a gente se fala. Mas enfim, então essa e eu mostrei a nossa trajetória, falei do menino de Itapuã, que eu digo, pelo amor de Deus, você tem não incentiva teu filho, alguém a fazer, porque é muito mais fácil quando se tem brilho nos olhos. Ah, professor, e se eu não gosto do que faz, como é que eu vou ser um encantador? Procure energia, lembre-se, você está servindo uma pessoa, seja o que for, seja lixeiro, que diacho sou, trabalha com amor, com dedicação, e aos poucos você vai chegando onde você quer ficar. Mas a estratégia é servir o outro de forma extraordinária. E também pincelamos aqui alguns aspectos, né? A necessidade de ser anormal, de entregar uma experiência do cliente, vestir a camisa do cliente, falamos da empatia, né? E também dessa grande característica, essa nova habilidade que está, como eu digo, no meu entendimento, nós vivemos hoje um processo muito forte de seleção da espécie. E vai sobreviver a espécie encantadora, o empresário encantador, né? O profissional encantador. Quem viver, verá. Belíssima caminhada, Sérgio, você é um grande iluminador. Obrigado, me senti um farol aqui. Obrigado, minha amiga, você sempre gentil. Gente, foi uma alegria muito grande, estou aqui à disposição, me sigam lá no Instagram, vá lá, sempre tem promoção dos livros, tem 2 lá, e baixa aí gratuito esse artigo, que para mim ele é muito forte, tem um conteúdo, as pessoas estão adorando ele, é totalmente gratuito, vá lá e baixe e divulgue isso para mim, porque na verdade como eu digo, a sacada de um mestre de 2000 anos atrás, a gente só está interpretando, encaixando nessa nova onda, que é certo? Quer vender mais? Pare de vender e comece a ajudar as pessoas que elas virão até você. Muito bem, Paulo, é isso aí. Isso é sucesso de cliente. Eu também sempre acreditei nisso, Paulo. Sempre acreditei nisso. Muito bem, gente. Se ninguém tiver alguma colocação, desejo a vocês, faltam 6 minutos aqui, que a gente entra exatamente no horário, e mais uma vez foi um prazer muito grande, uma alegria muito grande. Toda terça-feira a gente está com tema, qualquer um que você queira dentro da nossa expertise, que é clientologia, né? Pode mandar para mim, que eu tenho o maior prazer da gente conversar aqui, tá certo? E estou com a escola de encantadores de cliente agora totalmente remota. A turma que está acontecendo agora, a Felicidade tem gente de 10 estados, São Paulo, Rio, né? Uma capacidade extraordinária. O remoto, né? Leva a gente simultaneamente, dentro de uns 15 dias devemos estar lançando uma outra turma, como também estou lançando uma novidade simplesmente extraordinária, baseada nesse livro aqui, que muitos de vocês conhecem, já vendeu mais de 1 milhão. Vem aí um subproduto derivado dele que é show de bola. Estou me coçando aqui, ele está pronto, está em ajuste. Daqui a uns 8, 10 dias nós vamos estar divulgando aqui para todos, para colher o benefício disso aí. Muito obrigado, eu agradeço de coração a cada um de vocês que estava aqui e me colocou à disposição. Fiquem com Deus, uma boa noite.